Sim. Sim. Pode ir, começou. Boa noite, Itália. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, doutora Patrícia Tereza Valentini de Mello. Boa tarde. Boa tarde, a conselheira Melissa Freire. Boa tarde, conselheira Luísa Pinesi. Boa tarde a todos os ouvintes. O Conselho Cidadãos de Roma, em parceria com o Consulado-Geral do Brasil em Roma, o Espaço da Mulher Brasileira em Roma e a UNACAM, apresenta mais uma palestra do nosso Outubro Rosa. Quero agradecer pelo apoio recebido do nosso presidente de honra do Conselho Cidadãos de Roma, o nosso cônsul-geral do Brasil em Roma, o embaixador Afonso Carbonar, a nossa embaixatriz Laura Scotter e todos os nossos conselheiros. Quero também agradecer ao Grupo Virada Feminina, da nossa presidente Marta Lívia Suplicy, Ana Paula e demais componentes. Quero também agradecer a UNACAM, a nossa querida Clarice Moniz Ramos, pelo grande apoio recebido. Quero agradecer antecipadamente a nossa palestrante, a doutora Patrícia Tereza Valentino de Mello, por ter aceito o nosso convite para tratar de um tema de grande alcance e relevância, não só para nós, as mulheres brasileiras que estão aqui na Itália, mas para todas as mulheres. Obrigada, doutora Patrícia. Eu passo a palavra agora para a nossa conselheira Luísa Pinesi. Obrigada. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. A doutora Patrícia Tereza Valentini de Mello possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Associação Médica Brasileira e pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. É especialista em Mastologia pela Associação de Medicina Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Mastologia, especialista em mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. A doutora Patrícia é pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Instituto Israelita de Ensino Albert Einstein. Pratica Medicina Integrativa na Clínica Choice. É também professora voluntária do corpo docente da UNACAM e coordenadora do curso de extensão em integrativos. Obrigada pela sua presença, doutora Patrícia. Passo a palavra para a conselheira, senhora Melissa Freire. Boa noite e boa tarde, Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Temos algumas perguntas importantes a fazer para a nossa doutora Patrícia. Muito bem-vinda e espero que todas vocês estejam aqui conosco para escutá-la e para esclarecer muitas dúvidas, não é? Bom, acho que vamos começar com a senhora Luísa Pinesi, com algumas perguntas, ou a doutora Patrícia mesmo, se já quiser falar para a gente um pouco
sobre a sua atividade, sobre o Outubro Rosa. Eu queria, muito obrigada, eu queria agradecer primeiramente pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, uma honra grande, e agradecer a parceria com a UNACAM. Eu amo a Itália, muito boa noite aos italianos, e boa tarde aos brasileiros. Meu Valentini vem daí, né? E eu tive a honra também de poder fazer um estágio com o professor Veronese, um grande mastologista, um ícone da mastologia mundial, né? Foi ele que foi o precursor da cirurgia conservadora da mama, trouxe uma melhoria no tratamento muito grande. Em 2003, eu fui para Milão fazer um estágio com ele, conheci o professor Veronese, então eu sou muito grata a ele e à Itália. Boa noite a todos. Boa noite. Que maravilha, que honra para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E falando do Outubro Rosa, como você perguntou, Melissa, é muito importante. Outubro é um mês importante. Claro que a gente fala que outubro é rosa o ano inteiro, né? Que a gente deve, sim, se preocupar com esse tema do câncer de mama durante o ano inteiro. Mas outubro é um mês que a gente especialmente cuida com carinho, para chamar a atenção sobre esse assunto tão importante, né? O câncer de mama é um problema de saúde pública praticamente no mundo inteiro. No Brasil, particularmente, não só aumenta a incidência, como a mortalidade por câncer de mama todos os anos. A gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, tirando o câncer de pele, né? E também o que mais mata as mulheres. Mas a gente sabe que o câncer de mama tem cura. Então, por que é o que... Doutora, oi? Desculpa já interrompê-lo, mas já pegando esse gancho, por que o câncer de mama é o câncer que mais mata no Brasil? Então... É o segundo, né? É o primeiro que mais mata. É o primeiro? É o primeiro. Na região... não, é o segundo mais comum entre as mulheres. Ele é o primeiro mais comum, mas é o que mais mata. Infelizmente, por quê? Apesar de ter cura, no Brasil, ele ainda é diagnosticado muito tarde. 60% das mulheres que têm câncer de mama têm o seu diagnóstico numa fase que a gente chama de tardia, avançada, quando ele não tem mais cura. Claro que hoje a gente tem muito mais controle da doença, o tratamento está muito moderno, tecnológico, avançado, tanto em termos de cirurgia, como eu falei, do professor Veronese, que trouxe a cirurgia mais conservadora, as drogas, as quimioterapias, são todas mais avançadas, com menos efeitos colaterais, e a gente consegue controlar muito bem a doença, mas não chegar à cura, né? E muita gente também não tem acesso a todo esse tratamento mais moderno no Brasil. Então, o interessante e o mais importante é a gente prevenir, porque a gente sabe que 30% é muita coisa, dos casos de câncer de mama poderiam ter sido evitados apenas mudando hábitos de vida. E quando não dá para evitar, que a gente consiga diagnosticar cedo, né? Que a gente diagnostique o mais cedo possível. E sabe por quê? Porque o câncer de mama é progressivo. Então, ele começa muito pequenininho, começa por uma alteração no DNA, uma alteração celular, e faz com que essa célula fique enlouquecida, se replique desordenadamente, cresça e vai formando uma massa, que vai crescendo, e ela consegue atingir de uma célula até 1 centímetro, esse tempo demora 10 anos. Só que a partir daí ela começa a crescer muito rápido. E quanto maior for esse nódulo, né, essa massa, mais chance de mandar células para tecidos vizinhos, que é o que a gente chama de metástase, é quando a doença passa a ser incurável. A doença é curável quando está na mama. Quando invade os tecidos vizinhos e cai na corrente circulatória e pode chegar a órgãos à distância, no caso da mama, principalmente osso, cérebro, e fígado e pulmões, né? Aí a gente chama de doença metastática avançada e que tem controle, mas não tem cura, né? Então, a gente tem que pegar antes de ser palpável, porque a gente só palpa quando tem 1 centímetro para cima. Por isso é importante essa conscientização, não é que a gente
está acostumada já há muito tempo, né? Ouvi falar do Outubro Rosa, da mamografia, do câncer de mama, mas nunca é demais, não é? O que é Outubro Rosa, doutora? Então, Outubro Rosa é o mês da conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Começou em 1990, lá em Nova York, com a Susan Komen, e hoje é mundial a campanha, né? Uma pergunta, doutora, como se faz esse diagnóstico precoce? Quais são os itens a serem seguidos, né? De uma forma, assim, consciente e eficaz. Sim, essa é a informação mais importante, porque eu falo que o fator de risco mais importante é a desinformação, né? A desinformação faz com que as mulheres diagnostiquem tarde. A gente tendo essa informação, a gente salva vidas. Então, perfeito, Melissa. Então, a forma perfeita e mais adequada de se fazer o diagnóstico precoce inicial é a mamografia. Né? A gente faz o rastreamento das mulheres sadias, a gente fala, das mulheres que não tem nada palpável, não tem nenhuma queixa, existe um rastreamento anual, que é feito pela mamografia e pelo exame clínico das mamas, que é o exame feito pelo médico. Então, toda mulher acima de 40 anos tem que fazer anualmente a mamografia e anualmente passar com seu ginecologista, ou às vezes o mastologista, para palpar as suas mamas. Às vezes, a gente tem alguma coisa que a gente vê no exame clínico e não vê na mamografia também. Por isso que a associação dos dois é muito importante. A mamografia é o único método no planeta que consegue ver as microcalcificações. São pontinhos, parece uma areinha, assim, muito sutil, que pode ser o sinal mais precoce do câncer de mama. A ultrassom não vê, a ressonância magnética também não vê. Por isso que tem que ser a mamografia. E, claro, se tiver alguma dúvida, daí nós temos outros exames, como o ultrassom das mamas e a ressonância magnética, para complementar, mas não é para fazer rastreamento, né? E nós temos também o exame, o autoexame, que muita gente fala que o autoexame salva vidas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque muitas mulheres acham que se elas fizerem o autoexame, se autoconhecerem, se autopalparem, elas não precisam fazer mamografia, elas não precisam do exame clínico, feito pelo médico. É muito importante a gente falar que o autoexame não substitui a consulta. Pois é, a propósito disso, por que a senhora acha que as mulheres não fazem a mamografia? Muitas não fazem. Qual o motivo? Então, vou te falar a taxa de mamografia, do rastreamento mamográfico ideal, e aqui é realizado hoje aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde propõe que o rastreamento ideal para a gente diminuir mortalidade por câncer de mama seria rastrear 70% das mulheres acima de 40 anos. Aqui no Brasil, sabe qual é essa porcentagem? 25%. Ou seja, a gente não faz nem o rastreamento que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E por quê, né? Que é a sua pergunta. Então, número 1, desinformação mesmo. A população é muito desinformada. Número 2, um perfil... Também, talvez. Oi? Não tem acesso. Não, então, a questão do acesso é a segunda coisa. Existe um dado que nós temos mamógrafos sobrando no Brasil. Em termos de mamografias disponíveis, o número é a mais do que mulheres acima de 40 anos. Agora, a gente tem alguns problemas burocráticos, né? Uma burocracia muito grande aqui no Brasil. Então, número 1, esses mamógrafos estão concentrados nas maiores regiões, nas regiões urbanas. O Brasil é muito grande. E tem regiões no interior do Brasil que não faz. Sabe qual é a cobertura de mamografia no Acre? É 1%. 1%. Porque não tem mamógrafo adequado, porque elas não conseguem chegar. Mas as mulheres que têm o mamógrafo ali sobrando e à disposição, tem uma burocracia enorme, são muitos passos que a mulher aqui no Brasil tem que seguir para conseguir fazer a mamografia. Então, ela tem que conseguir marcar uma consulta, aí ela tem que ir à consulta com o ginecologista,
Aí o ginecologista tem que pedir, se ele pedir, espero que peça, porque também tem que ter profissional muito bem treinado, né? Pedindo a mamografia, ela vai ter que sair de lá com o pedido e vai ter que pessoalmente marcar este exame. Depois que ela marcou, ela vai ter que ir lá fazer o exame. Depois ela vai ter que buscar o resultado do exame. Aí ela vai ter que marcar um retorno com esse médico, ele vai ver esse resultado. E se ele for alterado, o calvário começa de novo. Aí ela vai ter que ser encaminhada para um centro de referência para fazer uma biópsia, para saber se aquela alteração da mamografia é um câncer ou não, porque na maioria das vezes não é, graças a Deus, mas pode ser, né? E aí, em sendo, ela vai ser encaminhada para o tratamento. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, que é a lei de 60 dias, que entre o diagnóstico e o tratamento não pode passar de 60 dias. Mas a gente não consegue cumprir, porque é muita burocracia. E tem um terceiro item que eu acho super importante a gente falar, que é o perfil psicológico de risco. Devido às condições todas sociais e culturais aqui do Brasil, a gente vive uma pandemia de estresse, né? De ansiedade, de depressão. A mulher, ela toma conta da família, filho, marido trabalha fora, então ela tem muitos afazeres e que afastam essas mulheres do autocuidado. Ela sempre se deixa por último. Faz tudo para todo mundo, traz o dinheiro para casa e não se cuida. A gente chama isso de perfil psicológico de risco. Então, além de não se palpar, não procura fazer a mamografia, quando faz, não vai buscar o resultado, não adere ao tratamento quando é o caso de ter o câncer de mama. Então, são muitas questões importantes que justificam, né, tudo isso que a gente está falando. Doutora, e quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? Importantíssimo, Edilene, a gente saber para poder procurar ajuda, né? Então, o principal são os nódulos, que a gente conhece como os caroços, né? Um carocinho da mama. Normalmente, na maioria das vezes, esses carocinhos, eles são benignos, eles não são câncer, né? E como diferenciar? O carocinho que é câncer, ele é mais duro, mais fixo. E não é aquela coisa molinha, que é móvel, ele é mais preso. Não dói, dificilmente dói. Mas conforme ele cresce, pode aular a mama, ele pode até estourar, que a gente fala necrosar e formar uma úlcera. Isso em casos bem avançados, tá? Mas existem outras formas. Às vezes, quando é muito profundo, lá perto do músculo que tem atrás da mama, que é o músculo peitoral, esse caroço, ele cresce, quando a gente mexe o braço, o músculo contrai, ele repuxa a pele da mama e faz uma covinha, assim, uma retração, que a gente fala. Ou puxa o bico, né? Então, uma inversão recente do mamilo. Tem gente que já nasce assim, não é um problema. Por isso que é importante a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe se isso é uma coisa que já é nossa ou se é nova. E quando é nova, que a gente tem que se preocupar, tá bom? Tem uma forma rara, graças a Deus, mas altamente maligna, que a gente fala, né? Que é o câncer inflamatório da mama. Então, deixa a pele da mama totalmente vermelha, inflamada, grossa. A gente chama de podorrange, que é a casca de laranja, né? É um sinal importante, assim, que a gente tem que procurar ajuda muito rápido, né? Tem um outro tipo de câncer que também é raro, que é aquele que dá descamação da areola e do mamilo. Muita gente tem alergia por causa do sutiã, de renda, de lycra, amaciante pode dar alergia, e confunde, né? Mas a gente fazendo os tratamentos próprios para alergia, isso não melhorando, a gente tem que descartar a possibilidade de ser esse tipo de doença de Paget, que a gente chama, que é um tipo específico de câncer de mama também. Então, é muito importante que a mulher realmente se conheça, se olhe no espelho, não precisa ter uma data marcada, certinho, mas quando ela for confortável para ela no banho, com sabonete, dá uma passada com os dedos pela mama, sentir se tem alguma área mais dura, se tem algum carocinho. É muito importante o caroço na axila também. Só completando isso, Melissa. Era para pegar carona mesmo. Assim, vamos lá. Com o sabão, porque é interessante essa colocação. Utilizar o sabão
para deslizar a mão para sentir o carocinho. Isso, é isso. Ou o creme, na hora que for passar um creme hidratante, desliza melhor. Então, você faz a massagem e aproveita e vai sentindo. É legal usar sempre essa parte gordinha da ponta dos dedos, evitar apertar como se fosse um beliscão. Esse tipo de movimento forma caroço, dá impressão, né? E a gente fica assustado que a mama fica dura. Então, não é para pinçar, é para fazer toque de piano, assim. E sentindo. E debaixo da axila também, muito importante, porque muitas vezes a gente só tem um carocinho embaixo da axila e não tem na mama. E pode ser também um câncer de mama, sabe? Uma coisa que eu esqueci de falar são as secreções papilares, né, do mamilo. Então, tem gente que solta uma secreção que parece com leite, tem secreções esverdeadas, azuladas. Essas não são problemáticas, normalmente são benignas. Mas aquela que a gente chama de água de rocha, transparente, ou aquela vermelha que tem sangue, essas são preocupantes e a gente precisa investigar e aí precisa procurar ajuda. Uma forma de palpar o mamilo, né, para observar se tem alguma coisa, porque me falaram que também tem que ser feito esse autoexame nos mamilos também, né? Mas cuidado, porque o mamilo é muito sensível e pode machucar. E muita gente que vê o sangramento é de tanto apertar e ele sangra, sabe? Então, o importante é essa secreção espontânea, não é aquela que você aperta e sai. Então, não precisa ficar apertando. O mamilo, quando ele é muito estimulado, ele produz leite, sabe? E aí começa a sair secreção láctea, né, de leite, e a pessoa começa a ficar preocupada e aperta mais ainda para ver se sai de novo. Não é isso, não é isso. É de vez em quando, não precisa ficar fazendo isso todo dia, uma vez por mês, quando lembrar também. É importante a gente se conhecer, porque existe um câncer raro e agressivo que chama câncer de intervalo, que por mais que as pessoas se cuidem, ele aparece no intervalo entre uma mamografia e outra, e um exame clínico e outro. Ele é agressivo, então ele cresce muito rápido, então aqui tá ótimo, você fez a mamografia, o exame clínico não tinha nada. Você espera um ano para fazer de novo, e em 6 meses ele aparece. É raro, né? Mas é por isso também que é importante o autoconhecimento. A gente não chama mais de autoexame, viu? A gente chama de autoconhecimento, que é o quê? A gente saber o que é normal pra gente, então saiba o que é normal para você. Se mudar, procure ajuda. Essa mudança pode acontecer e aí você vai ter que procurar um médico, um posto de saúde, para ver o que está acontecendo. E faz parte de um cuidado geral das mamas. Hoje a gente chama de autocuidado das mamas. São alguns itens. O número 1 é conheça o seu risco. Então é muito importante que as pessoas questionem com os familiares quais são as doenças que existiram dos antepassados na família. Então, principalmente... Essa pergunta, os fatores de risco e se existe uma genética. Então, existe, mas os casos hereditários são só 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama. Então, não é porque você não tem um familiar que teve câncer de mama que você não vai ter. Mas quem tem precisa ficar de olho mais ainda. Por isso que as pessoas têm que conhecer o seu risco. E se tiver familiar na família, precisa ficar de olho. Mas o mais importante é familiar de primeiro grau. O que é familiar de primeiro grau? Mãe, irmã ou filho. Tia, avó, primo, não importa tanto para o câncer hereditário, tá? Mas é bom saber, por quê? Porque aí você vai levar essa informação para o seu médico, ele vai saber calcular o seu risco, que é diferente do meu, que é diferente da Luísa, e assim vai. Mas a gente tem que saber qual que é o nosso risco, porque dependendo do nosso risco, a gente tem que fazer outros exames complementares, a gente tem que fazer mamografia a cada 6 meses e não um ano. Para a população geral que não tem nenhum risco, é aquilo que eu falei, é o rastreamento anual. Mas tem pessoas que têm um risco maior. Aí elas precisam saber o que para elas é apropriado. Então, número 1. Caso da Angelina Jolie, né? Exatamente. Eu vou falar. Foi a avó e a mãe, né? Aquele caso muito específico, né? Muito específico. Muito alarde. Existem estudos genéticos hoje em dia para saber se essas pessoas têm mutações genéticas no DNA que são específicas para câncer de mama.
o que no caso da Angelina Jolie, ela tinha aquela mutação de genes de BR, que a gente chama BRCA1 e BRCA2. São genes que protegem a gente do câncer de mama. E quando eles estão mutados, lesados, eles não protegem mais e a gente fica vulnerável. Então, existem esses exames para as pessoas que são do grupo de alto risco. Essas pessoas são aquelas que têm familiares, muitos familiares na família, como o caso da Angelina Jolie. Quem já teve o câncer de mama pertence ao grupo de risco, tem mais chance de ter outro, câncer de mama e ovário. Ser mulher, né, a gente fala que faz parte do grupo de risco, porque a cada 100 casos de câncer de mama, um acontece em homem. Câncer de mama existe em homem, mas é 1%, e 99% nas mulheres, né? É raro. É raríssimo. Eu infelizmente, tive uma amiga muito querida, que era minha sócia aqui na Itália, infelizmente faleceu em 2016, e ela tinha tido câncer de mama em 2011, antes de completar os 5 anos, aqueles 5 anos, né, que existe, de controle. a senhora pode me confirmar isso, né, sobre a questão de não ter mais risco, né? Ela fez o controle que ela fazia a cada 6 meses depois do câncer de mama, e infelizmente detectaram um câncer no ovário que infelizmente se tornou metástase pelo intestino, foi subindo, e em 5 meses ela ficou. Na verdade, esse tipo de caso que você está falando, que é mais grave, são os casos hereditários, eles acontecem nas jovens, né? Nas mulheres abaixo, antes da menopausa, antes dos 50 anos. Quanto mais nova a menina, mais chance de ser o hereditário. Ainda bem que é raro, né? Mas quando a mulher é jovem, ela deve fazer esse teste genético, porque se der positivo, já existe a cirurgia redutora de risco, que é super específico, é uma coisa específica, mas que pode ser feita para evitar dela ter o câncer de ovário ou da outra mama. Mas, imagina, só para completar aquela coisa do autocuidado das mamas, né? Então, número 1, conheça o seu risco. Número 2, faça seus exames de rotina de acordo com este risco, que o médico vai dizer para vocês o que é o ideal e é individual. Número 3, conheça o que é normal para você, daquilo que a gente estava falando, e se tiver qualquer alteração, procure ajuda, ou médico, ou posto de saúde. E o número 5, escolha hábitos de vida saudáveis. E aí eu acho que é a grande chave que a gente tem na mão, que a gente não depende de ninguém para ter essa responsabilidade com a própria saúde e para diminuir muito o nosso risco. E seria uma prevenção, como prevenir, né? Seria sobre estilo de vida saudável. Sim, então, são vários itens, né? Mas falando, então, quais são os fatores de risco, porque daí a gente vai saber o que não fazer e como evitar, né? Sim. Então, eu estava falando dos fatores de risco hereditários, mas a gente tem os fatores de risco que a gente pode interferir, que são os comportamentais e, portanto, estilo de vida, que é isso que a gente vai falar já, e aqueles que a gente não interfere, não tem o que fazer, como, por exemplo, tem os familiares com câncer de mama, tem a mutação genética, ter câncer de homem, câncer masculino na família, tudo isso aumenta o risco. Mas a gente não tem como interferir. Se a gente não amamentou ou não engravidou, a gente perde uma proteção, não é que a gente vai ter mais risco, tá? Muita gente também fala isso, é bom esclarecer. Então, essa parte a gente não consegue interferir, mas no estilo de vida a gente consegue. E qual que é o principal fator de risco mais bem estabelecido e que é o responsável pelo aumento da incidência de câncer de mama no planeta? Sabe qual é? Obesidade e sobrepeso. Nossa. Gente, então a gente está vivendo uma verdadeira pandemia, nem é de Covid, é de sobrepeso, de obesidade. Infelizmente, a obesidade, assim, as células de gordura, essa que aumenta o risco, são as células de gordura depositadas na barriga. Então, não é porque você está acima do peso só.
é se você tem gordura na barriga, a gente chama de gordura visceral. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para se proteger é medir a nossa cintura. As mulheres com a cintura acima de 88 centímetros e os homens acima de 102 centímetros já começam a ter mais risco. E quanto maior, mais o risco. Porque essas células de gordura depositadas ali na barriga, elas produzem citocinas inflamatórias. A gente não tem medo das citocinas inflamatórias produzidas pelo nosso sistema imune por causa do Covid? Então, só que quem tem gordura está produzindo isso já. E a gente sabe que a causa mãe, né, de todas as doenças crônicas ditas da idade, e o câncer está entre elas, né, é a inflamação crônica. Então, quando a gente está inflamado, a gente tem risco de ter qualquer doença crônica, cardiovascular, diabetes, né, Alzheimer, hipertensão, doenças autoimunes e cânceres, né. Então, o que mais provoca inflamação realmente é o sobrepeso. No Brasil, 54% da população está com sobrepeso ou obeso. Então, existe uma pandemia de má alimentação, de sedentarismo, né? Então, o que causa inflamação? Vamos procurar, porque daí a gente pode tirar e diminuir o risco, certo? Sim. Uma coisa que causa muita inflamação é o álcool. E o álcool é o segundo fator de risco para câncer de mama. A gente sabe que não tem quantidade segura. Se você toma frequentemente, precisa tomar cuidado, porque ele realmente inflama a gente. Mas tem estudos mostrando que se você tomar 2 taças de vinho diariamente, você dobra o risco para ter câncer de mama. É incrível, e a gente não fala. Europa, então, Na Itália, socorro! as pessoas precisam saber disso. Precisam saber. Sabe que na Itália... Isso é super importante, mas tem as coisas que protegem. Na Itália tem o tomate, os molhos das pizzas, que o tomate é um antioxidante, né? O licopeno do tomate. Então, é um grande fator protetor. Então, também tem outras coisas que protegem, que a gente vai falar também, né? Mas só completando da obesidade, ela é inflamatória e existe a produção do hormônio estrogênico na gordura. Então, quem é mais gordinho tem mais estrogênio, que estimula mais as células da mama. Sabe? Então, hoje em dia, a principal mudança de estilo de vida que a gente pode ter para reduzir risco de câncer de mama é diminuir o peso, controlar o peso. E aí, a gente pode controlar com a alimentação e com a atividade física, né? Uhum. A Organização Mundial de Saúde também preconiza que para a gente deixar de ser sedentário, a gente precisaria fazer 150 minutos de uma atividade física moderada por semana. Ou seja, 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Ou 75 minutos de uma atividade mais intensa. Quem faz isso? Quem faz isso? Mais de 50% da população não faz. E fica sentado trabalhando no computador, ou na frente da televisão, ou no celular, com uma bacia de produto industrializado, bolacha, refrigerante. A gente sabe que os produtos industrializados, eles têm muita química, e a química também aumenta a inflamação. Então, produtos diets, não queiram emagrecer com produto diet, gente. É muita química e traz muita inflamação. As gorduras trans, essas saturadas, dos produtos industrializados, todas trazem inflamação também. Porque esses produtos industrializados, eles têm muito açúcar, tem muita química, tem muito sódio. Uhum. Refrigerante, nem vou falar, né? É tralha pura, não tem nenhum nutrientezinho bom ali, né? Fala, Melissa. Eu tenho uma pergunta específica. A senhora está falando de inflamação e, no meu caso, eu desde 99 tenho a tireoidite de Hashimoto, que é muito frequente, né? Parece que é uma inflamação, né, na região da tireoide. É uma doença autoimune, pelo que me explicaram aqui na Itália. Eu tomo esse tirox desde 99, mas tem essa inflamação que é crônica, já me falaram.
A senhora acha que esse tipo de inflamação pode influir? Porque são muitas as mulheres no mundo que sofrem dessa patologia de Hashimoto. Eu, por exemplo, Pois é. eu também tenho uma tiroidite de Hashimoto, né? A tiroidite de Hashimoto, ela não é uma doença específica da tiroide, ela é uma doença sistêmica, como todas as doenças autoimunes. E tem simplesmente tudo a ver com o estilo de vida também. Claro que a gente tem uma alteração no nosso DNA, uma predisposição genética. Só que hoje a gente sabe que genética não é destino, né, gente? Genética não é destino. A gente tem o gene, mas ele pode ser silenciado. Ou ele pode ser expressado, expressar a doença. Isso depende da epigenética, que é o quê? A influência do meio externo no DNA. E o que é o meio externo? É o nosso estilo de vida, são as nossas escolhas. Então, o que a gente precisa fazer para diminuir a inflamação e melhorar a Hashimoto? Os meus anticorpos zeraram. 1 ano depois, porque eu mudei tudo na minha vida, foi uma loucura, faz tempo, faz 12 anos isso. Mas foi aí que eu comecei a estudar, inclusive, a medicina funcional integrativa. Foi por minha causa mesmo e por causa dessa doença de Hashimoto, viu, Melissa? Então, porque se a gente deixar... falar alguma coisa mais, como que mudou o seu estilo de vida? Alimentação também? Super. Então, eu coordenava um serviço de mastologia na Beneficência Portuguesa, fiquei 17 anos lá, que nem uma louca trabalhando, cuidando da residência médica, eu que era responsável, coordenava a residência em mastologia, um monte de alunos, tinha equipe, era um serviço interdisciplinar muito bacana, mas tinha muito trabalho. Então, eu começava às 7 da manhã, não tinha hora para acabar. Quando era 4 da tarde, eu percebia que eu não tinha comido nada, tinha dado tempo. Sabe o que fazer? Eu corria na esquina, comia um pastel na perua da esquina, frito naquele óleo de 1 ano, e voltava correndo e trabalhando. Até que eu fui ficando exausta e eu não sabia por quê. E aí eu estava, né, com a tiroidite. Então, comecei... Aí caiu minha ficha. Poxa, eu faço bem para todo mundo, cuido da saúde de todo mundo e a minha, né? E na correria também a gente não vai estudar coisas específicas. E aí, especificamente para a inflamação, é muito importante a gente cuidar da saúde intestinal. Tudo começa no intestino. Então, a gente hoje estuda muito a disbiose intestinal, o desequilíbrio da flora intestinal. E ela pode ser causada por estresse, ela pode ser causada por alimentos inflamatórios, e aí entram os carboidratos refinados, esses açúcares, essas farinhas. O glúten, quando o trigo é modificado geneticamente, ele tem um pedaço lá do glúten que não tinha antes, que é a gliadina, que inflama o intestino. Graças a Deus, vocês aí na Itália têm um trigo ótimo, não é o mesmo daqui. O leite de vaca é inflamatório. Quando a gente está muito inflamado, a gente precisa tirar tudo isso por um tempo. Não é que isso que causou, tá, gente? Mas é que jogar gasolina no incêndio não é bom. Então, vamos tirar a gasolina. Mas não é que é culpado. Mas essas coisas eu fiz. Então, e aí é importante a gente priorizar alimentos que têm valor biológico. Porque essas coisas, gente, não tem nutriente. É caloria vazia que a gente fala. E o corpo precisa de nutriente para desenvolver o sistema imunológico e equilibrar todo o nosso metabolismo. Então, precisa dos alimentos coloridos, das fibras, dos vegetais, né, das frutas, dos legumes, das verduras. Tem fitoquímicos, tem minerais, tem vitaminas, tem também as gorduras boas, ok, né? Então, as gorduras do azeite, o azeite é fantástico protetor contra câncer de mama, vocês estão muito bem servidos aí, né? O abacate, né, tem uma gordura maravilhosa, o óleo de coco, são gorduras boas que a gente pode usar e abusar, né? A gente tem que dar preferência aos integrais, aos grãos integrais, às fibras. Os refinados, eles perdem valor biológico e trazem muita inflamação. Além do que o açúcar aumenta o índice glicêmico e aumenta a insulina. Essa insulina alta é um problema porque ela é pró-inflamatória e é pró-câncer. Então, todo mundo que está mais obeso tem insulina alta. Isso gera uma coisa que chama resistência insulínica, daí o corpo precisa produzir mais insulina para pôr o açúcar dentro da célula que ele está precisando, aí a pessoa sente mais fome, mais vontade de comer, porque não consegue pôr o açúcar na célula, come mais, e vai gerar uma coisa que chama síndrome metabólica. E a síndrome metabólica dobra o risco para câncer de mama.
que a síndrome metabólica, então, é você estar com a cintura maior, ter gordura no fígado, ter colesterol alto, triglicérides alto, hipertensão, são sinais que a gente sabe que a pessoa já chegou numa descompensação metabólica e que aumentou muito o risco dela. Mas a doença da tireoide não leva a isso, é só se a gente insistir e a gente vai desregular muito todo o metabolismo. Então, a gente tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, que foi o que eu comecei a fazer, que eu não tinha tempo, mas arrumei, né? A gente sempre arruma, né? Quando se torna consciente que precisa, vamos fazer atividade física. Naquela altura eu nem conseguia, eu estava exausta, eu não conseguia, tinha um peso em cima de mim que não dava, gente. Por isso que daí fui tratar, fui tomar o remédio, saí daquele hipotiroidismo, né? Minha tireoide estava parada quase, então por isso eu não conseguia, mas daí tratei. Comecei a fazer pilates, comecei a fazer uma atividade um pouquinho mais aeróbica. Comprei uma bicicleta, me lembro muito bem, comprei a minha bicicleta. Aqui no Brasil estavam começando a fazer as ciclofaixas, as ciclovias, fui pedalar. Conheci o meu marido pedalando, mudei a vida. E foi muito bom, é muito importante. A gente, a doença, eu acho, isso é legal a gente falar aqui, ela vem também para alertar a gente, né? É como se fosse um sininho falando para o corpo, o corpo gritando, olha para mim. A gente vive muito para fora, né? Para cumprir metas, para fazer tudo que a gente precisa fazer e não olha. Às vezes o corpo está gritando e a gente não está ouvindo. Aí ele vem e fala, vou gritar mais alto, agora não vai me ouvir. A gente tem que ouvir, né? Então, eu acho que toda doença, inclusive o câncer de mama, ela vem para isso, para alertar a gente o que será que a gente está fazendo desconectado da nossa essência, né? E aí a gente tem que se voltar para a gente mesma, perceber tudo isso, entender quais são as nossas reais necessidades, nossas, individuais, e correr atrás, né? E ser a gente mesma, não adianta viver só para fora, gente. A doença vem. Doutora, aproveitando ainda, voltando à alimentação, a senhora mencionou o tomate, né? Mencionei. Que é muito bom, né, para prevenção ao câncer. E eu já ouvi dizer que o tomate em forma de molho, ele cozido, é até melhor. É melhor. Tem razão. Libera mais licopeno. Só que cuidado com o molho químico. A massa de tomate industrializada, gente, não tem nada disso, tá? Isso é o tomate fresco que você faz o molho fresco, né? Mas ele, quando esquenta, é bacana. O tomate seco que vai no forno, né? Também libera mais licopeno. É muito legal. Bom, eu lembrei de uma outra coisa da vitamina D, gente. A gente está falando de nutrientes, né? Vitamina D, o ômega 3 é muito anti-inflamatório, tá? Então, comam peixes pequenos, que não são contaminados. Os peixes grandes são muito contaminados de metais pesados, mercúrios, porque eles vão pegando a tralha do mar inteiro. Aqui Cuidado. eu falo muito para peixe, comer peixe do Mediterrâneo, peixe burra. Ai, muito legal que vocês estão no Mediterrâneo. A dieta mediterrânea é a dieta mais anti-câncer que tem. Por quê? Porque ela é a base de peixe, de azeite, de tomate, né? Então tem ômega 3, todos eles são antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, muito... Verduras e verduras verdes, né? Assim, brócolis, espinafre. Sim, o brócolis, ele é anticâncer de mama também. E as especiarias que vocês têm aí, né? O manjericão, os temperos que são frescos, o orégano, são maravilhosos. Usem e abusem. Cuidado com toda essa parte industrializada, os temperos industrializados, pelo amor de Deus, vocês têm acesso, né, aos de melhor qualidade, por favor, usem. Mas a vitamina D, ela é no sol. Então, na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, né? Ela é um hormônio vindo do colesterol, é um hormônio esteroide, como o estrógeno. E só que ele é ativado na pele através do raio solar. Então, a gente tem que tomar sol. Hoje em dia a gente chama de uma heliofobia, né? Que é uma fobia por sol, por causa do câncer de pele, todo mundo usando muito filtro solar, e o filtro solar bloqueia a ativação da vitamina D. Tem estudos mostrando que existe uma relação inversa entre os níveis de vitamina D e o câncer de mama especificamente. Ou seja, quanto menor o seu nível de vitamina D, maior o seu risco para ter câncer de mama.
Então, é muito importante também, além de tomar sol, dosar a vitamina D, porque também tem outro dado que existe uma pandemia no planeta, né, pandemia de deficiência de vitamina D, por causa do excesso do uso do filtro solar e do medo do câncer de pele. Mas, para cada morte por câncer de pele que a gente tem 55 mortes por falta de vitamina D. Então, mas existe um lobby muito grande da indústria do filtro solar, né, gente? Mas fiquem de olho na vitamina D, ela é muito protetora, porque ela é anti-inflamatória e antiproliferativa, portanto, anti-câncer. Então, ela é um fator muito protetor contra câncer de mama. E, falando de estilo de vida, né, a gente tem que falar da pessoa, aí o foco sai da mama, porque a mama está inserida num ser humano, né, e a gente tem que cuidar desse ser humano como um todo, e é isso que a medicina integrativa preconiza, né, para que ele seja saudável. Então, a gente falou de alimentação, a gente falou de atividade física. A atividade física, além de ajudar a perder peso, ela, por si só, tem um efeito anti-inflamatório, por isso que ela é muito importante. E ela diminui o estresse, né? Libera endorfina, relaxa, traz bem-estar. Isso é super importante. E agora eu vou entrar no estresse. O estresse, gente, ele é outro fator que, somado aos outros, piora as coisas. Por quê? Porque quando a gente está estressado, a gente libera cortisol para sobreviver, para sobreviver a essa ameaça, né? Que nos estressa. Então, o cortisol alto, cronicamente, por muito tempo, ele aumenta a inflamação. E suprime o nosso sistema imunológico. Ou seja, tudo que a gente não precisava, né? A hora que está crescendo lá um câncer, a gente precisa de um sistema imunológico bom e a gente precisa não ter inflamação, né? Então, é muito importante a gente cuidar da saúde. Além do que o estresse traz ansiedade e depressão, que afastam a gente do autocuidado, como eu já falei lá atrás, né? Então, aí as práticas integrativas vêm ajudar muito, né? Então, é muito importante a gente fazer o exercício de presença de novo, de perceber as nossas necessidades, de fazer pausas, parar um pouco na correria do dia a dia e se perceber e tentar ver o que está precisando. Existe a meditação maravilhosa, a yoga, o tai chi chuan, são práticas mente-corpo, né? Que conhecidamente e através de estudos científicos já foi comprovado que elas diminuem a inflamação, além de trazer uma diminuição do nível de estresse, né? Diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Mas tem coisas mais fáceis, né? A prática da gratidão é uma coisa que traz muita coisa boa. Você se planejar e não ficar com aquela vida desorganizada, sem saber para onde ir. Contato com a natureza. É fantástico para diminuir estresse, né? Que mais? Sorrir. Tem tanta coisa gostosa para a gente fazer, né? E fácil. Fala, Melissa. Muito interessante, doutora, sobre essa questão do cortisol. Se eu posso dar a minha testemunho aqui, né? Eu recentemente descobri, quando eu fui me inscrever na academia, em fevereiro, Melissa, eu descobri posso pedir? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo a Melissa. Eu não sei, eu estou... Não, doutora, a senhora consegue colocar a fone de ouvido? Talvez o eco venha do seu computador, não sei. Vou colocar. Tem que mutar todos e só quem fala. Pode ser? Tá melhor agora? Melhorou. Melhorou? Sim. Melhorou? Pronto. Melhorou, obrigada. Bom, a minha questão é que a senhora falou do cortisol, e alguns meses atrás, quando eu fui me inscrever na academia, a academia é de propriedade de um nutricionista, e eu fiz um teste com ele, né, pegou todas as medidas e tudo, me perguntou sobre os meus hábitos alimentares, e fez esse teste e descobriu que o meu cortisol estava muito alto. Eu, infelizmente, passei por um período, ainda estou passando, mas está saindo, está acabando, período de tristeza, depressão, perda do meu pai, infelizmente, enfim, toda uma questão que provavelmente tem a ver, né? Mas eu não sabia desse cortisol. Aí ele foi me explicar, esse médico nutricionista,
o que é esse cortisol e por que é importante abaixar esse nível de cortisol que estava muito mais alto em mim do que, por exemplo, no meu marido, que trabalha o dia inteiro fora e chega estressado, enfim, e tem outras questões. Mas ele me disse que, me perguntou, uma primeira pergunta que ele fez foi a qualidade de sono, do meu sono. E aí a Esse é o próximo pilar da saúde que eu vou falar. Obrigada. Imagina, puxa vida, meus sentimentos em relação ao seu pai, Melissa. E você está num momento difícil, e a gente tem esses momentos na vida, e a gente não tem controle. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que a gente não pode controlar tudo, e a gente tem que tentar aceitar situações. Olha o Covid aí, né? A gente não tem controle, a gente tem que aceitar algumas coisas, né? E por que o aceitar? Para diminuir essa pressão que a gente se coloca. Claro que quando vem uma coisa que mexe com a gente, é comum o cortisol subir, mas isso deve durar pouco tempo. Então, se durar 15 dias, um mês, em alguma situação muito delicada, ok. Mas o que eu falo do cortisol, e provavelmente eles te orientaram isso também, é que ele é aumentado cronicamente. Cronicamente que eu falo, é a vida inteira, né? Então, tem pessoas que elas mantêm... Por que o seu marido não estava tão assim? Porque provavelmente tudo isso está afetando muito mais você do que ele, uma coisa interna sua. E é aí que tá. Coisas virão, a vida está aí. Tudo é um aprendizado, desafios aparecerão. A gente não pode também achar que vai viver numa bolha, né? Não vai. Mas a gente tem que desenvolver as nossas ferramentas para se blindar. É como assim, a gente vai para a guerra, a gente tem que levar um escudo, pelo menos, né? A gente tem que levar um escudo, tem que levar alguma arma, porque senão é melhor nem ir, porque você vai perder a guerra. E o corpo sabe disso. Aí o corpo produz o cortisol, que é o nosso escudo. Mas a gente precisa, na verdade o cortisol é a arma, né? A gente precisa desenvolver escudos para se proteger dos tiros que a gente vai levar. Então, o próprio cortisol é uma arma e que protege, que garante a nossa sobrevivência. Só que se ele fica por muito tempo, é um tiro que vem contra nós, porque ele aumenta a inflamação e diminui o sistema imune, né? Então, essas ferramentas internas que eu falo, são essas. Então, tá caindo o mundo lá fora e você... A gente... Eu dei o biotipo. Na verdade, Mas a qualidade Mantém do sono que eu falei com a senhora tem a ver, então, porque ele me deu, por exemplo, a melatonina. Ele me disse então, vamos falar do sono, Não, então, ainda não falei. Então, a gente vai desenvolvendo essas coisas para lutar contra esse estresse crônico, né? Essas ferramentas, através dessas práticas todas que eu já citei. Mas o sono, ele é realmente grande protetor. Eu falo que ele é o pilar número 1 da saúde global. Por quê? Porque é durante o sono que a gente produz a melatonina, né? Falando de câncer de mama, né, a melatonina hoje, os estudos mostram que ela é um grande protetor contra câncer de mama, tá? Ela impede o crescimento do tumor, ela impede a angiogênese, que é aquela criação de vaso que o tumor faz para ele poder ir se proliferando, né? Então, a melatonina é muito protetora, porque ela é o grande regulador metabólico universal. Ela controla todo o nosso metabolismo, ela é anti-inflamatória e principalmente antioxidante. A melatonina, ela faz a gente aprofundar o sono, chegar no sono REM. É no sono REM que acontece o reparo do nosso DNA. E só a melatonina leva a gente para esse sono REM. É durante esse sono REM que o cortisol é fabricado, que a adrenal, que é a glândula que produz o cortisol, é modulada. Então, você produz o DHEA, a testosterona, o cortisol, que vem desse DHEA. Então, a gente faz essa compensação à noite, dormindo. E, normalmente, quando a gente está estressado, a gente não dorme. E a falta do sono perpetua todo o resto, né? E, então, inclusive, leva a compulsão... É como se fosse uma bola de neve, um ciclo vicioso. Mas Exato. Ingerir a melatonina ajuda? Muito. Mas essa ingestão deve ser individual, tá? Eu acho que sair para comprar melatonina sem
uma individualização é perigoso. Tem algumas pessoas que não podem. Quem tem glaucoma, por exemplo, não pode usar melatonina. Então, tem algumas coisas individualidades, que precisam ser vistas, tá? Mas, no geral, para as pessoas que realmente precisam, vale muito a pena, sim. Porque quem precisa, precisa. Então, tem que tomar, né? O grande estudioso de melatonina é o professor Pierpaoli, italiano também, e tá aí com vocês, a melhor melatonina do mundo é a dele. Também a gente precisa, ó, carinho, acho que é uma boa melatonina também, né, doutora Edilene? O marido que acabou de chegar. Gostoso. Boa Mas noite, sabe, eu sou muito carinhoso. Bananote! Então, mas falando de carinho, eu lembrei do carinho que a gente pode fazer para a gente mesmo antes de dormir, que chama higiene de sono. É isso que vai garantir a nossa melatonina, sabia? Mais do que tomar melatonina, eu acho melhor a gente tentar mudar o estilo de vida mesmo. Porque também, se a gente não faz nada para melhorar a melatonina e acha que tomar vai resolver, não é bem assim. Melhor tomar um chazinho, né? Toma um chá. Então, primeira coisa, tem que tomar cuidado com a luz. A melatonina é degradada pela luz. Então, se você dorme com televisão no quarto, se você está vendo o celular, mídias sociais, computador, antes de dormir, sabe o que você fez com a sua melatonina? Degradou inteira, já ficou sem. Um dia, ok, 2, 3, 10, o ano inteiro, o que vai acontecer? Não vai ter melatonina, você vai entrar em deficiência de melatonina. Então, você precisa cuidar disso, porque a melatonina, a principal função dela é preservar a pineal, que é a glândula que produz a melatonina. Porque se não tem melatonina, a pineal calcifica e você fica sem. Então, é muito importante a gente tirar luz de perto, primeira coisa. Então, já vai diminuindo a luz do ambiente quando chega 10 horas da noite. Aliás, evitar dormir depois das 10 horas da noite, porque a gente tem que ter o pico de melatonina por volta da 1 da manhã, 2, que é o horário onde tudo acontece no nosso corpo. Inclusive, o trabalho do fígado é neste horário. E a gente precisa do detox do fígado para tirar as impurezas, as toxinas ambientais, que também levam à inflamação e também aumentam o risco para câncer de mama e outras doenças. Então, a gente precisa estar dormindo neste horário. Olha quanta coisa, né, gente? Então, dormir cedo, respeitar o ritmo da natureza. Quando o sol se põe, é porque ele está mandando uma mensagem. Se ponham também. E aí a natureza faz o quê? Tufa, apaga a luz. E a gente vem e acende tudo de novo, né? Então, tem que respeitar um pouquinho o ritmo da natureza, pelo menos dormir até 10 da noite, diminuir, então, os eletroeletrônicos, colocar uma musiquinha gostosa, evitar de ver um filme muito agitado antes de dormir, atividade física muito tarde, aumenta cortisol, você não vai conseguir. Comer muito à noite também. Comer muito, exato. Tomar álcool prejudica o sono também, né? Ter uma cama gostosa, um lençol fofinho, fazer esse carinho, né, que eu estava falando, tudo isso é um carinho para que a gente possa dormir melhor e não precisar tomar a medicação depois. Mas é muito importante. Bacana. E o eletroeletrônico, tomar cuidado com o Wi-Fi, viu, gente? O Wi-Fi, o certo é desligar o Wi-Fi da parede antes de dormir. Não pode estar com o eletroeletrônico perto para começar. Então, a gente tem que deixar pelo menos 1,5 metro, 2 metros. Mas a parede, às vezes, você põe na sala. Eu deixo na sala. Só que o meu quarto, depois de muito tempo, reparei que o Wi-Fi que está ligado na sala, é na cabeceira da minha cama no quarto. Ali só tem a parede dividindo. Então, tem que ter pelo menos 2 metros. Assim. Tem que ter pelo menos 2 metros e a parede, para ele, não é nada, né? A energia eletroeletrônica passa, então tem que tomar cuidado. O ideal é desligar o Wi-Fi, porque a onda de Wi-Fi, os estudos têm mostrado também que faz mal para a saúde. Vou fazer isso a partir de hoje. Nossa, outra dica. Quantas informações, doutora? Estudo muito isso na medicina integrativa, gente. É porque a gente é um todo, né? Sim. Doutora, é muito interessante. Contato com a senhora ou fazer algumas perguntas. Eu não sei se agora no Facebook a gente não está podendo ler agora nesse momento. Se alguém fez perguntas e tudo, a senhora pode deixar uma página. Um contato, né? Posso. O meu Instagram, eu respondo muito direct, né? É @Patricia Valentini Melo, um L só.
Eu acho que é onde eu mais acesso. Eu não tenho acessado muito e-mail, senão eu deixaria, mas eu tenho medo de perder. Eu acho que o Instagram é mais fácil, @Patrícia Valentini Melo. Melo. Esse é o Instagram, muito bem. E o meu Face é a mesma coisa, Patrícia Valentini Melo. Instagram. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, doutora, não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa nessa sequência Eu nem sei da qualidade de vida. Nem sei quanto tempo a gente tem, mas tem mais 2 itens que eu acho importantes. Não sei se dá tempo. Dá tempo, não, então dá? Vamos terminar então a sua sequência, depois eu faço a pergunta. Tá, obrigada. Então, eu queria falar das toxinas ambientais, que eu citei agora lá no Detox à noite. Então, o plástico, gente, fujam do plástico. Além de poluir a natureza, existe uma substância no plástico que chama bisfenol. Tem bisfenol do plástico e o bisfenol da lata. Então, produtos enlatados, né, dentro da latinha, eles passam esse bisfenol. Ele imita o nosso hormônio estrogênio. Então, a gente fica numa situação de hiperestrogenismo, que é uma das causas do câncer de mama, né? Então, a gente encontra esse bisfenol no plástico, tomar muito cuidado no plástico aquecido. Então, aquecer alimento dentro de plástico é muito perigoso. Um dia ou outro não tem problema, mas uma vida inteira a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque daí se não dorme no horário certo, não detoxifica, é o fígado que faz isso, e ele tem que ter condições para isso, e se a gente não dorme, por exemplo, a gente não vai dar condições. Se a gente não come direito, o fígado precisa de nutriente para tirar tudo isso. Se a gente não come os nutrientes, a gente não tem também. Então, olha quanta coisa que a gente precisa ter para tudo funcionar, né? E essas coisas vão se acumulando e trazendo esse... o bisfenol é chamado de disruptor endócrino, porque ele quebra as cadeias metabólicas, e isso ninguém fala, é muito importante, viu? Outra coisa que tem muito bisfenol são as notinhas de cartão de crédito. Então, se vocês estão acostumados a pedir notinha para guardar, não façam isso. Façam bem para a natureza e para a sua saúde, tá? Nossa, não sabia. E maquiagem, gente. A maquiagem também riquíssima em bisfenol, riquíssima em parabeno, em fitalatos. Esses são produtos cancerígenos, tá? Então, maquiagem só de qualidade, cuidado com metal pesado. As maquiagens vermelhas têm muito chumbo, né? Então, cuidado. Pode usar, mas cuidado com a marca, comprem parabeno free, sabe? Leem o rótulo das coisas, porque... Níquel também, né? O tal do níquel, que tem muito... tem gente que tem até alergia a níquel, mas o metal pesado mais chatinho é mercúrio. Alumínio, então, todos os perfumes, para eles grudarem na pele, precisam de alumínio. E desodorantes também. Então, não é que desodorante dá câncer de mama, tá, gente? Não é isso. Mas o alumínio usado todo dia ali, ele é um metal pesado que pode prejudicar o fígado. E no fígado existe um processo que chama metilação, que é o processo de quê? De reparo do DNA. Então a gente tem que ter o fígado funcionando bem. Ele não pode estar sobrecarregado com essas coisas de metais, de tralha que nem é da natureza, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem uma pergunta sobre o desodorante que ela falou, que a senhora falou agora, porque tem uma curiosidade, toda vez que a gente vai fazer a mamografia, pelo menos aqui na Itália, nos itens, eles pedem para não usar desodorante no dia do exame. É isso mesmo. Você pode explicar rapidinho assim por quê? Posso. Obrigada. Lembra que eu falei das microcalcificações, que são podem ser o primeiro sinal de um câncer de mama, aquele pozinho? Uhum. Imagina se você põe um desodorante talcado, aquele spray. Imagina, eu sou especialista em mamografia, né? Então, fiz muito laudo de mamografia na vida. E quando a gente vai avaliar a imagem, é um raio-x das mamas, né? Tá todo pintadinho do desodorante que a pessoa usou. Será que aquilo é microcalcificação? Ou será que é do desodorante? É muito difícil, daí se fica, será que manda fazer uma biópsia desse negócio? Claro que a gente imagina, porque é uma área grande, toda cheia de calcificação, mas às vezes vai que né? Então atrapalha sim o exame. Mas é só isso. E repetir a mamografia também é muito arriscado, né? Porque... Não, eu acho nesse caso benéfico, porque vai que ela vai ser operada por uma calcificação que nem é verdadeira. Uma vez repetir, não tem problema. Mas não precisaria, né? Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, bem assim, que aconteceu com uma amiga minha.
Quando a pessoa observa que tem um nódulo, e tem muitas mastologistas que acham que não deve tocar, não deve mexer, dependendo do resultado. A senhora acha que todo nódulo, mesmo sendo maligno ou benigno, tem que ser retirado? Qual é a tua opinião? Essa nem é a minha opinião, isso é um consenso mundial, tá? Aliás, na minha época, eu tenho 30 anos de formada, né? Então, na minha época de mastologista lá, que eu coordenava o serviço, lá que eu estava contando para vocês, que hoje eu nem faço mais parte, que depois pedi até demissão para melhorar minha vida, mas enfim, naquela época, a gente como mastologia fazia cirurgia de todo mundo, como mastologista. Todo nódulo tinha que ser retirado. Eu, na minha residência médica, aprendi isso. Uhum. E a gente operava todas as bolinhas, tudo benigno. 80% dos casos de cirurgia eram benignos. Ou seja, aí o tempo passou, as estatísticas foram feitas, surgiu até uma padronização dos laudos de mamografia para que todo mundo falasse a mesma língua, porque um chamava de nódulo, um chamava de caroço, um chamava de imagem nodular, outro chamava de densidade. E será que tudo isso é a mesma coisa ou não? Aí existe, agora, desde o ano 2000, mais ou menos, existe uma padronização de laudos e que, de acordo com cada categoria, é BIRADS o nome, uma sigla, de acordo com cada categoria tem um risco para câncer de mama. E dependendo do risco, faz-se uma biópsia. E só se a biópsia, que é por agulha, vier positiva para câncer, ou seja, maligna, aí que faz a cirurgia, senão não. Então, esses casos, essas bolinhas, carocinhos benignos, eles caem na categoria 3, que é de 2% de risco para câncer de mama. Portanto, a gente viu que não precisava tirar todos os nódulos. E, como tem 2%, a gente faz um controle semestral daí. Então, em vez de fazer em 1 ano, faz a cada 6 meses. Se mudou, faz a biópsia. Se não mudou, depois de 2 anos, volta para o controle anual, não era nada, 0% de risco, tá? Mas se mudou, faz a biópsia. E a categoria 4, que é aquela que já tem dúvida, faz a biópsia. E a 5, que a gente tem 90% de chance de ser câncer, faz a biópsia também. Nunca ninguém vai para uma cirurgia sem biópsia. Entendi. E a biópsia é um método capaz de tirar um pedacinho e avaliar o tecido e falar, é benigno ou não é benigno. Então, a gente sabe quando vai para a cirurgia. Agora, tem alguns casos que são benignos, mas tem atipia. Aí não é câncer, é benigno, mas tem atipia. Esses são os casos que a gente chama de lesões precursoras. São as lesões que aumentam o risco da mulher a ter câncer de mama. Quando a biópsia mostra esse tipo de atipia, a gente precisa fazer a cirurgia e tirar a lesão inteira. Porque vai que em alguma borda que não foi tirada na biópsia tem alguma coisa. Então, são casos específicos, tá? Ok. Obrigada. Imagina. Sobre a biópsia, doutora, sobre a biópsia, ela pode ser prejudicial? Não causa nenhuma lesão que risco, possa né? ter um risco futuro. Então é muito melhor que se faça a biópsia, se tenha certeza das coisas, para não correr o risco de ter ficado um câncer, né? Porque não te traz malefício nenhum. É como machucar a mama, né? Agora, tem gente que fala, bati a mama, machuquei, levei uma cotovelada no ônibus, e aí eu tive câncer de mama. Isso é muito comum, né? A gente ouviu falar. Isso é mito, viu, gente? Nenhuma pancada, nenhum machucado causa câncer de mama. O que acontece é, quando a gente recebe uma batida, ou uma biópsia, ou uma lesão qualquer, a gente vai lá pôr a mão, vai sentir, né? Porque aí a gente percebe que tinha lá alguma coisa já, e que era um câncer, por exemplo. Mas não é que foi a pancada que, ou qualquer outra causa de machucado, né, que tenha causado. Mas chama a nossa atenção, né? Doutora, sobre a mamografia, tem mulheres que sentem muita dor, né? Para essas mulheres que sentem muita dor na mamografia, existe um modo de amenizar essa dor? A mulher pode tomar algum antidolorífico antes, e isso ajuda ou não ajuda em nada? Não, ajuda. Outra coisa que ajuda... Não, primeira coisa, antes de falar disso, só queria deixar claro que não é a maioria das mulheres que tem dor para fazer mamografia, tá? Algumas mulheres têm as mamas mais sensíveis, né? E daí só de encostar já dói. Então, imagina fazendo aquela compressão da mamografia. Mas a maioria não dói.
Até porque a compressão é muito rápida, são 2 segundos, é tum-tum. Não é demorada. E se doer, claro que o ideal é não ter dor, né? Mas algumas mulheres têm as mamas mais densas, mais sensíveis. E aí, a gente pede para fazer no pós-menstrual. Porque no pré-menstrual, essa dor é muito maior. A mama fica muito mais sensível. Tem gente que a mama nem é tão sensível assim, mas no pré-menstrual fica sensível. Então, evitem de fazer mamografia no pré-menstrual, no período antes da menstruação, ou menstruada. Só por causa da dor, não é que prejudica o exame, não, tá? E deixa para fazer assim que a mama já está menos inchada, menos dolorida. Mas algumas mulheres ainda têm a mama sensível. E aí podem, sim, tomar um anti-inflamatório antes de fazer a mamografia. Tem o ácido gama-linolênico, né, que é o óleo de prímula, que melhora muito a dor na mama. Então, em vez de pedir para tomar um anti-inflamatório mesmo, eu até dou um óleo de prímula, melhora a sensibilidade. Eu sempre tomei óleo, sim. É um ômega, é maravilhoso. Sim. Esse anti-inflamatório ou óleo de prímula é ideal tomar quanto tempo antes? 1 hora, 2 horas? Não, então, que são ações diferentes. O anti-inflamatório é na hora. Então, se você tomar 1 hora antes, está ótimo. O óleo de prímula, você precisa fazer um preparo, tomar 1 mês, assim, antes para mama. É um integrador, né, digamos assim. O óleo de prímula é mais um integrador. Ele é um ômega, né, anti-inflamatório, então é um processo que vai deixando de acontecer e vai melhorando a dor na mama. Mas demora um pouco daí. 3 meses, né? Eu tomava 3 meses. Mas no primeiro mês. Mas no primeiro mês já dá para fazer a mamografia. Doutora, nós estamos aqui com uma conselheira, a conselheira Melissa, ela precisa sair. Melissa quer falar alguma coisa? Nós continuamos aqui, né? Eu queria agradecer, antes de mais nada, doutora, foi importantíssimo esse encontro e todos os esclarecimentos e também ajudar nesses mitos, né? Também que muitas vezes a gente recebe de todos os lados informações contrastantes, né? Às vezes que nos deixam sempre um pouco confusas. E agradeço muito e espero revê-la brevemente. Muito obrigada também a Eu todos que agradeço. que estão nos vendo aí. Eu peço desculpa, eu vou ter que sair, mas estamos sempre em contato. Obrigada, doutora Edilene. Obrigada, conselheira. E doutora Patrícia, muito obrigada mesmo. Obrigada, Melissa. Foi ótima. Eu posto um monte de coisa no Instagram, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. E o meu propósito de vida hoje é passar conhecimento, sabe? Então, todos os meus posts são baseados em muita coisa que eu estudo. Se você quiser, eu estou à disposição lá também, viu? Vou seguir. Adorei te conhecer. Prazer, viu? Muito obrigada. Prazer também. Obrigada. Doutora, a senhora atende em São Paulo? Sim, eu atendo em São Paulo. Eu saí do hospital, né? Hoje eu tenho a minha clínica, é a clínica Choice Medicine, que vocês comentaram. Eu atendo na minha clínica. E, claro, se precisar fazer cirurgia, eu vou para o hospital com a paciente, mas os atendimentos de consulta, né, são no meu consultório. Bom saber. Vou passar para São Paulo e vou visitá-la. Muito obrigada, vai ser um prazer enorme para mim, uma honra. Obrigada. Doutora, estamos recebendo muitas parabenizações pela entrevista, excelente entrevista, muitas pessoas achando ótima mesmo, com tantas informações importantes e úteis, né? Tem um comentário de uma pessoa dizendo que as brasileiras precisam de mais informações a respeito, realmente, da mamografia, né? Muitas mulheres não têm acesso a essas orientações. Como a senhora acha, não sei se temos tempo aqui, doutora Edilene, para fazer, como a senhora acha que isso pode ser melhorado, né? Como podemos levar mais informações? Talvez uma campanha mais ativa na mídia, na TV, não sei, né? Porque... a UNACAM, né, da qual eu faço parte, é uma ONG que luta por isso. O objetivo, a missão da UNACAM é a educação.
Então, nós, inclusive, fazemos cursos, né, para capacitar voluntários para cuidarem das mulheres com câncer de mama, e para capacitar profissionais multidisciplinares e até médicos sobre a questão da saúde integrativa. E nós temos várias campanhas, Outubro Rosa é muito forte, mas esses cursos eles acontecem durante o ano todo. São cursos de 4 meses, capacitam muito as pessoas, né? E agora, no novo normal, no modo digital, a gente pensa em abranger o Brasil inteiro, né? Então, a gente está querendo levar mesmo, é o nosso grande objetivo, levar essa informação de qualidade, sem fake news, como a Melissa falou, né? Que atrapalha muito, né? Muitos mitos e que tiram a mulher do caminho, né? Da cura e da saúde. Então, sim, a informação é importante, é o nosso propósito. Eu tento, pela minha rede social, fazer isso também, como eu falei, e dar palestras durante o Outubro Rosa inteiro, a gente ficou dando palestra gratuita para quem quisesse, mas a população tem que se interessar também, né? Também eu acho que é dos dois lados, né? A gente faz a nossa parte, mas tem que chegar na população, claro, mas muita gente tem que se interessar também, né? Com certeza. Vamos formar uma turma aqui na Itália, por que não? Vamos, lógico. Vamos, Sim, sim. a informação é muito importante, né? Muito, eu vou pessoalmente aí dar informação, não tem problema. Que bom! Excelente, excelente. Com certeza. E doutora Edilene, temos tempo? Sim. Tem a conselheira, a senhora Nívia Matos, pergunta, a reposição hormonal pode contribuir como fator de risco para o câncer de mama? Olha, conselheira Lívia? Sim, Nívia. Esse é o assunto que eu mais amo falar, é o que eu mais estudo. Eu sou especializada em menopausa, né? Então, gente, é o seguinte... Bom, se deixar, eu fico o dia inteiro agora falando disso, mas eu vou resumir. É o seguinte, há um tempo atrás, existia um tipo de reposição hormonal que houve um estudo no planeta, que foi um estudo que causou a demonização da reposição hormonal, porque descobriram que aqueles hormônios usados naquele tempo aumentavam o risco para câncer de mama. Aqueles hormônios eram derivados de urina de égua grávida, então hormônios de cavalo 1000 vezes mais potentes do que o nosso hormônio. Primeiro que não é o nosso hormônio, não era o nosso hormônio, eram muito mais potentes. E ainda usaram para proteger o útero, o endométrio, né, porque os hormônios eles podem proliferar endométrio. Usaram uma substância chamada medroxiprogesterona, que é um sintético da progesterona, não é a nossa progesterona produzida pelo nosso corpo. Então a gente chama de progestágeno. E descobriram durante o estudo, com 5 anos de estudo, o estudo foi paralisado, esse estudo é o WHI americano, esse estudo foi paralisado porque viram que as mulheres estavam tendo mais câncer de mama. Aí foi uma confusão e até hoje, muito médico ginecologista não prescreve hormônio por causa disso. Mas daí o tempo passou, né, e faz quase 20 anos esse estudo, e a gente descobriu algumas coisas. Primeiro que as mulheres que estavam no estudo eram as americanas obesas, não teve nenhum critério de escolha, e hoje a gente sabe que a obesidade aumenta o risco para câncer de mama. Elas tinham acima de 60 anos, já mais de 10 anos de menopausa, que é outro fator de risco também. Então, não teve um critério de escolha dessas pessoas. E descobriram que realmente a medroxiprogesterona, que é um progestágeno, aumentava sim, pouco, viu, 2% de aumento de risco, mas aumentava. Realmente, mesmo nas mulheres que não eram obesas e nem acima de 60 anos. Porque eram 2 braços no estudo, né? Que as pessoas que tinham útero e, portanto, precisavam usar essa substância, e outro das mulheres que não tinham mais útero, que tinham sido operadas, então elas não precisavam usar essa substância. E perceberam que elas usavam só o estrógeno, aquele das éguas grávidas, e mesmo assim, sendo um estrógeno totalmente fora do que hoje a gente tem, né? Essas mulheres tiveram diminuição do risco para câncer de mama. Então, depois que o tempo passou, que o estudo inteiro acabou, a gente viu que era aquela medroxiprogesterona. Então, hoje, a gente tende a não usar mais medroxiprogesterona. A gente usa os hormônios iguais aos nossos, não esses sintéticos, tá? Então, estrógeno,
a gente chama de bioequivalente, bioidêntico, homólogo. Hoje, a gente tira hormônio das plantas, principalmente do inhame, e muda esse hormônio para transformar em um hormônio igualzinho ao nosso. E aí, sendo idêntico ao nosso, tanto o estrógeno quanto a progesterona, que não é o progestágeno, é a progesterona natural, que protege o útero, mas que tem umas funções maravilhosas no nosso organismo, acalma, melhora sono, então não é só para quem tem útero, é para todo mundo. Os estudos mostram que não há aumento do risco para câncer de mama usando a reposição hormonal adequada. Tá? Tem um estudo francês maravilhoso que estudou 88 mil mulheres usando esses hormônios bioidênticos. Houve redução do risco de câncer de mama. Então, gente, a gente precisa saber disso, porque a reposição hormonal tem que ser individualizada, mas ela é fundamental para a nossa saúde depois da menopausa, né? Que notícia maravilhosa, doutora. Gostei É a muito primeira também. vez que eu... Maravilhosa, muito Bem obrigada. Eu gostaria até de esclarecedora falar mesmo. mais sobre isso com a senhora. A gente marca uma live só disso. Isso. É verdade. Que gostoso falar de um assunto tão importante para nós mulheres, doutora. Muito, Sim. muito. É muito gostoso, eu adoro. Demais, demais. E a senhora fala com muita leveza, com muita tranquilidade, transmite segurança, é importante para nós que estamos aqui. Eu, então, estou aqui anotando tudo e atenta a detalhes. Mais alguma pergunta, conselheira Luísa? Bom, Pode. então vou aproveitar, né, e perguntar sobre essa reposição com hormônios bioidênticos, que não são prejudiciais, né, e até diminuem o risco de câncer na mama, como a senhora falou, né? Mas individualizadamente. Tem pessoas que, por outros motivos, não podem usar. Então, tem que ser uma coisa individualizadamente. Uhum. E aí, isso seria logo após a entrada na menopausa. Depois de algum tempo, já não seria necessário fazer a reposição hormonal. Talvez nem aconselhável. Para todo mundo ou para quem teve câncer de mama, desculpa? Não, para todo mundo, para todas as mulheres. Depois de 5, 10 anos na menopausa, já é melhor não fazer a reposição hormonal. Ah, entendi. Não, dá para fazer, então. Por isso que é individualizado. Se você tiver com saúde, não tiver nada que contraindique, pode fazer, sim. Pode fazer. Certo. O câncer de mama é uma contraindicação. Então, hoje, apesar de não ter nenhum estudo que prove que piora, mas também não tem que melhora, a gente tem medo. Então, é uma das contraindicações e a gente tem que discutir com a pessoa, com a paciente, porque às vezes ela está precisando muito, né? Também de uma qualidade de vida que o hormônio traz, mas aí é caso a caso, mas é contraindicado no geral, para quem já teve o câncer de mama, né? Perfeito. Ok, obrigada. Imagina. Eu só queria completar uma coisa de estilo de vida que eu não falei, porque, rapidinho, nós somos seres integrais, como a gente já falou aqui, né? Então, tudo tem que estar num equilíbrio. O corpo físico, que a gente está falando bastante do corpo, a gente já falou da mente, da emoção, do espírito, né? Então, a coisa do autoconhecimento, a espiritualidade também é super importante. E o social. Nós somos seres sociáveis, então é muito importante a gente falar disso, porque uma rede social fortalecida diminui incidência de todas as doenças e diminui mortalidade por todas as doenças. Isso é comprovado também, porque a gente se sente pertencendo a algum grupo, a gente se sente seguro, se alguma coisa acontecer, a gente vai ter alguém para cuidar da gente. Isso é quase que uma coisa inconsciente, mas é real. Né? Então, ter um propósito na vida também é uma forma de espiritualidade e que traz muitos benefícios de saúde e diminui riscos para as doenças também. Então, essas duas coisas também queria pontuar, porque fazem parte do estilo de vida saudável. Né? Com certeza. Como eu falei, muito bom ouvir a senhora, porque
Doutora Patrícia, além das informações importantíssimas, a linha da senhora é muito interessante, da medicina integrativa, né? Como a senhora falou, nós somos tudo, né? Nós somos um todo, então nós temos que cuidar do corpo, da mente, né? Da alimentação, do exercício, atividade física, o social, né? Estar bem conosco mesmos e ter essa sociabilidade saudável, não a fake sociabilidade, né? Mas o social, assim, amizades. Amizade, Sim, ter amigos sim. é uma bênção, né? Fazer o muito. bem ao próximo, né? Eu acho que quando Nossa. você trabalha, Também. né? Bem A gente interessante. recebe, a gente faz e recebe, né? Exato. É o que vocês fazem na Unacam, né? A gente Sim, é um tenta, né? trabalho bonito. Eu ficaria a noite toda conversando aqui com a senhora. Eu também. Obrigada, eu também, vocês são ótimos. Mas tá na hora da gente ir, né? Temos que. Doutora, muito obrigada por tudo. Realmente foi uma noite especial para nós que estamos aqui distante do nosso país, né, com uma linguagem clara, tanto aprendizado. Eu não sei nem como te agradecer, como agradecer a senhora. Obrigada por tudo. A senhora já deixou o endereço aí da sua página, né, da sua rede, para que qualquer mulher aqui na Itália, da nossa comunidade, se tiver alguma dúvida, alguma outra pergunta, tá? Obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza que todas gostaram, estão assistindo. Eu sei que nós estamos com várias perguntas, né, conselheira Luísa? Eu tenho aqui, estou olhando, não é fácil. Depois podem me mandar, eu respondo. Mas eu vou fazer realmente um levantamento, vamos fazer esse levantamento e encaminhar para a senhora. Combinadíssimo. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a conselheira Luísa e depois passo a palavra para a senhora. Um abraço. Obrigada, querida. Muito obrigada. Um abraço, de nada. Doutora Patrícia, eu não tenho palavras para agradecer. Assim, foi uma conversa, mais do que uma entrevista, uma palestra, uma live. Foi uma conversa construtiva, maravilhosa. E como a Edilene falou, como a senhora falou, ficaríamos horas aqui conversando, mas temos que ir, né? A senhora tem seus compromissos, as pessoas que estão assistindo, mas, assim, ainda temos muitas perguntas, então, se pudéssemos continuar numa outra oportunidade, ou através do Instagram, vamos nos organizar melhor, mas, assim, foi assim, olha, estou vendo aqui, foi 1h30, doutora Edilene, Sim, de palestra? Quase 2 horas, né? Mas passou muito rápido. Foi muito bom, muito obrigada. Agradeço imensamente em nome de todas que estão nos ouvindo. Tenho certeza que foi ótimo para todos. Inclusive para mim, viu? Foi realmente muito engrandecedor para mim, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para responder as outras perguntas. Se quiserem fazer uma live no Instagram para responder, ou tiverem outra ideia, ou quiserem que eu responda a cada um, eu realmente estou à disposição. Esse é o meu propósito de vida mesmo. E, além de agradecer muito a vocês, a Itália, o povo brasileiro que está na Itália, eu queria deixar uma mensagem assim de esperança, de otimismo para todas as mulheres. Eu queria deixar uma mensagem assim, que vocês segurem as rédeas da sua saúde, sabe? Isso não depende da assistência médica, não depende do outro, só depende da gente. Então, essa conscientização toda tem esse objetivo, para que a gente tenha responsabilidade pela nossa própria saúde, para que a gente se cuide, para que a gente seja saudável e faça a nossa parte. E se tiver que acontecer alguma coisa, que acontecer, que a gente aceite, mas câncer de mama tem cura, que seja pego no início, né? E estamos todas juntas, esse é um trabalho de todas nós, e ninguém está sozinho, né? A gente está junto. Eu queria deixar essa mensagem. A Unacam também, além de eu me oferecer, a Unacam também, com certeza, está de portas abertas para todos que precisarem, viu? E muito, muito, muito obrigada. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie mille. Obrigada, doutora. Prazer enorme conhecer vocês, viu? Prazer. Igualmente, obrigada. Tchau, doutora. Tchau.